Oi pessoal, eu sou a Isabelle e se você curte relatos sobrenaturais, você está no lugar certo. Então já se inscreve no canal, ative as notificações e lembre-se de curtir o vídeo logo pelo início, pois ajuda muito a entregar para outras pessoas. E hoje tem palavra-chave, vamos ver quem vai encontrar ela primeiro para ganhar o prêmio de hoje. E vem comigo explorar o sobrenatural. Um OVNI ou um anjo? Eu não sei dizer se o que aconteceu foi algo sobrenatural ou apenas um fruto da minha imaginação, mas vou contar os fatos como me lembro. Era manhã de sexta-feira, no ano de 2004. Eu tinha 12 anos na época, e minha mãe havia me pedido para ajudar a lavar louça no giral, uma mesa de madeira que ficava no quintal de casa, usada para essas tarefas. Enquanto lavávamos a louça, conversávamos sobre coisas do dia a dia. E algo inexplicável aconteceu. De repente, senti uma vontade irresistível de olhar para o céu. Não sei explicar o porquê, mas era como se algo estivesse me chamando. Quando ergui os olhos, vi uma nuvem diferente, com um brilho incomum que parecia pulsar, quase como se estivesse viva. Fiquei hipnotizada por aquele brilho. Quando, de repente, entre as nuvens surgiu um homem. Era um homem comum. Tenho absoluta certeza que ele era gigante. Pensando na distância em que estava, seria impossível enxergar o seu rosto com tanta clareza. Mas eu podia ver cada detalhe. Era como se ele estivesse muito próximo e muito distante ao mesmo tempo. Ele se movia lentamente, olhando para os lados com uma expressão calma e poderosa. Eu não conseguia desviar os meus olhos. Estava completamente fascinado. Então, como se aquele encontro tivesse sido drenado toda a minha energia, a visão desapareceu e eu simplesmente desmaiei. Quando acordei, estava dentro de casa, com a minha mãe e minha irmã desesperadas ao meu redor, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Agora, 30 anos depois do acontecido, a lembrança daquele homem continua tão viva quanto no dia em que eu o vi. Nunca esqueci seu rosto. Era uma imagem tão majestosa e um rosto que eu poderia reconhecê-lo em meio a uma multidão. O que foi aquilo? Um anjo ou um alienígena? Ou talvez algo que não conseguimos compreender? Como uma falha da matriz? Não sei, mas algo tenho certeza. Não senti medo, pelo contrário, fui tomada por uma paz indescritível que permaneceu comigo por dias. Até hoje, essa experiência me deixa um mistério no ar. Mas sempre que me lembro, sinto aquela mesma paz ao voltar por alguns instantes. É isso, Isa. O que você acha que era? Eu acho que era Deus. Ai, gente, a gente vê que tem mais semelhança dele e ele pode se apresentar pra gente de qualquer forma. Porque se fosse um anjo, talvez poderia ser um anjo, né? Porque anjos também tem inúmeras formas, né? Tanto que eu falo que eu não tenho coragem de ver um anjo, porque se a gente vê ele na real forma dele, ele é extremamente majestosa, esplêndida e assustadora. Mas não sei, no jeito que você descreveu, que você viu, que você desmaiou depois e sente essa paz toda, pra mim é um anjo. Ah, acho que OVNI não podia ser, porque OVNI geralmente a gente liga ele à nave, aparições mais estranhas, né? Não assim. Ou pode ter sido mesmo uma falha da Matrix ali, que o espaço e tempo se rompeu e você teve uma visão de alguma outra dimensão, algo do tipo. Mas eu acho que era Deus. Posso estar extremamente errada, né? Mas eu acho que é isso. Vamos então para o nosso próximo relato. A possessão. Em memória à minha avó Luísa, que nos deixou nessa data de quarta-feira, em Monte Claro. Na década de 80, minha avó vivia em uma casa de madeira com 2 andares. Ela morava no segundo andar, enquanto no primeiro vivia um casal de meia-idade. A mulher deste casal, segundo os relatos, foi possuída por um demônio. Os episódios eram tão assustadores que a mulher se mordia, se golpeava e gritava tanto que tiveram que amarrar os seus braços e pernas na cama, para que ela não se machucasse. Certo dia, em busca de ajuda, chamaram um padre. Minha avó contou que, naquela tarde, o sacerdote chegou acompanhado do marido da mulher. Ambos começaram a rezar.
mas logo o ambiente foi se transformando. A mulher gritava como um animal selvagem, emitindo sons semelhantes a um de um cavalo. Em outros momentos, soltavam gargalhadas roucas, como que a de um homem que fumou a vida toda. Seu corpo saltava e se contorcia violentamente sobre a cama. Minha avó, que escutava tudo do segundo andar, ficou curiosa e decidiu dar uma olhada pelo assoalho de madeira, onde havia uma pequena fenda. Quando ela olhou, ela viu a mulher, sentada na cama, rindo e gritando e se debatendo como se estivesse fora de si. Mas, naquele instante, algo inesperado aconteceu. A mulher parou. O quarto ficou em um silêncio absoluto. O padre, que também estava rezando, interrompeu a oração como se estivesse sido tomado pela mesma surpresa que minha avó. Foi nesse silêncio que a mulher levantou os olhos olhando diretamente para o teto, como se soubesse que minha avó estava ali. E então, com uma voz firme e assustadora, disse: "Você tem sorte, Luísa. Por causa do seu Deus, eu não posso entrar na sua casa." Minha avó contava que ficou paralisada, não conseguia desviar o olhar daquele ser maligno. Depois disso, a mulher desmaiou repetidamente, caindo em um sono profundo. Mas o episódio não terminou ali. No mesmo instante, meu tio, que estava na varanda do segundo andar, viu algo inexplicável. Ele contou que um animal com a aparência de um jaguar negro, esguio e assustador, saiu correndo da casa da minha avó e desapareceu no mato. Minha avó repetiu essa história ao longo da vida dela, sempre com os mesmos detalhes e na mesma clareza. Ela era uma mulher de muita fé. Nunca teve dúvidas de que Deus protegia ela naquela ocasião, assim como o acompanhou até a sua partida. Hoje, aos 32 anos, carrego essa história comigo. Não apenas pelo relato em si, mas também pelo testemunho da força que a minha avó Luísa tinha, que certamente foi acolhida por Deus no momento em que nos deixou. Isso não me deixa dúvidas. Obrigada por ler o meu relato. Eu que te agradeço por ler esse relato. Acho que é a primeira história que eu vejo de possessão e eu morro de medo de história de possessão. E credo, gente, o bicho ruim sabia que ela tava lá espiando, de zoinho. E se ela não tivesse ali a fé, ele poderia ter migrado, né, de corpo, passado da moça ali que tava já sendo feito o exorcismo dela, pra avó dela, se a avó dela não fosse uma mulher de fé, desde sempre, né? Pô, não sei se é assim que funciona, né, mas eu acredito que sim. Ai, credo. Ainda bem que ela tinha bastante fé e foi protegida. E com certeza, em primeiro lugar, meus sentimentos pelo falecimento da sua avó. E com certeza ela está com Deus nesse momento. Se ela foi uma mulher de fé a vida inteira, não ia ser agora que ela não ia ser amparada por Deus e pelos seus anjos. Mas muito bonito o seu relato. Em homenagem à sua avó, né? Um relato extremamente bizarro. Mas bonita é a homenagem que você fez mudando a história dela. Gostei bastante. Inclusive, se tiver mais relatos da Dona Luísa ou o seu, pode mandar pra gente que eu vou adorar, tá? Vamos então para o nosso próximo relato de hoje. Magia Negra. Essa história é um relato verdadeiro que aconteceu com minha mãe, quando ela era jovem, vivendo no interior de Belém do Pará, na cidade de Vigília. Tudo começou com meu pai. A ex-mulher dele era cheia de ódio e decidiu fazer magia negra contra ela. A partir de então, todos os dias, pontualmente às 18 horas, algo terrível acontecia. Minha mãe começava a incorporar e ficava obcecada com a ideia de se jogar na maré. Nós éramos uma família humilde. Minhas irmãs, que ainda eram crianças, presenciavam isso diariamente, enquanto eu era apenas um bebê. Naquela hora, era preciso chamar os vizinhos e conhecidos para segurar a minha mãe. Mas não era fácil. Era necessário vários homens fortes para contê-la. O tamanho e a força que ela adquiria nesses episódios. Imagino o quanto foi aterrorizante para elas que mal sabiam o que estava acontecendo. Anos se passaram nessa tortura diária. Até que um dia, minha mãe encontrou um caminho de ajuda na fé. Foi levada a um grupo carismático ligado à Igreja Católica, formado por médiuns e pessoas de oração. Lá, durante as sessões, a minha mãe incorporou novamente. Porém, dessa vez, algo diferente aconteceu. Através dela, o espírito revelou a sua origem. Disse que não queria fazer mal a ela. Apenas quero que tirem o punhal do meu crânio.
Descobriu-se que a magia negra feita contra minha mãe envolvia restos mortais. E o punhal simbolizava o ato de aprisioná-lo. Com muita oração e intercessão, o espírito foi libertado. E minha mãe finalmente se livrou dessa maldição. O sobrenatural continua, mas os episódios estranhos não pararam por aí. Após meu filho nascer, vivi minha própria experiência com o sobrenatural. Vi claramente um espírito sentado observando a minha mãe. Era um rapaz magro, sem camisa, vestindo uma bermuda. Não havia como confundir. Ele estava ali. Reagi na hora e repreendi. Em nome de Jesus e de Deus que você vai embora. Graças a ele, nada aconteceu. Porém, alguns tempos depois, a minha mãe sofreu um AVC e ficou com sequelas que ela carrega até hoje. Reflexão final. Espero de coração que a lei do retorno alcance quem fez o mal à minha mãe. Minha mãe é um exemplo de força e resiliência. Apesar de todos esses tormentos que acompanharam, ela ainda tem fé e consegue melhorar os seus dias com muita oração. Que Deus continue protegendo a minha família e trazendo luz para quem vive nas trevas. Obrigado. Eu te agradeço por enviar o seu relato. E credo, gente, magia com restos mortais é magia brava. Graças a Deus que a sua mãe conseguiu se livrar, né, desse peso todo. Porque geralmente são feitos esse tipo de magia para levar a pessoa à loucura, a fazer atrocidades, a tirar a própria vida, como ela tentava, né? Mas eu acredito que ela não tenha realmente tirado a vida por conta das suas irmãs que chamavam ajuda. Porque se ela tivesse ficado sozinha, possivelmente ela teria se jogado assim na maré e teria perdido a vida. E o coitado do espírito, querendo descansar, e não podendo descansar porque o outro foi lá fazer magia com o corpo dele e aprisionando ele na outra mulher que não tinha nada a ver com nada. Por ciúme, por tontice, por homem, gente. Ai, eu escuto umas histórias de maledite que eu acho cúmulo, porque não me encaixa na cabeça alguém destruir a vida de outra pessoa por nada. Porque depois o tempo passa, a paixão acaba, ela não quer mais a pessoa, mas ela já destruiu a vida das pessoas ao redor dela. Por mesquice, pra dizer que é melhor que a outra, que conseguiu. Não, só por Deus mesmo. Muita oração, né, gente? Muita oração e fé pra conseguir afastar esse tipo de gente das nossas vidas, né? Maledites. Maledites sendo maledites. Não gosto de maledites. Tenho problema sério com os maledites. Não me encaixa na cabeça. Não me encaixa. Eu acho que é uma coisa assim que não me faz sentido. Mas fazer o quê, né? Tem gente que é assim. E vamos então para o nosso próximo e último relato de hoje. O vigilante e a presença na UBS. Relato de Rui, um seguidor. Olá, amantes de terror. Meu nome é Rui e quero compartilhar a minha experiência sobrenatural enquanto trabalhava como vigilante no UBS no estado do Amapá. Tudo começou em uma noite aparentemente comum. Assim que cheguei a assumir meu turno, senti uma presença incomum, algo que parecia estar especialmente ligado à sala de triagem. Apesar de já ter vivido situações estranhas e marcantes antes, dessa vez foi algo mais diferente e intenso. Como de costume, por volta das 8 horas fui jantar na copa. Assim que me sentei, tive a sensação de que alguém puxava minha cadeira e se acomodava bem à minha frente. Não havia nada visível, mas a sensação era inconfundível. O ar parecia carregado. Terminei de comer, ainda embalado, e fiz a ronda externa para espairecer. Mais tarde, quando passei pela porta da sala da triagem, vi um vulto atravessar o espaço. Meu instinto foi fechar a porta e voltar correndo para a recepção, tentando me distrair assistindo uma TV. Por volta da meia-noite, enquanto cochilava em uma cadeira, senti algo estranho. A sensação era que alguém deitava no meu colo, colocando as cabeças sobre meu colo. Vi claramente uma mulher de cabelos lisos usando uma manta branca. O choque foi tão grande que dei um grito e ela desapareceu. Diante de mim. Fiz outra ronda pelo UBS, tentando entender o que estava acontecendo, mas não vi nada. Retornei à recepção, tomei um café e me deitei em uma maca improvisada. Mas o que aconteceu a seguir foi ainda mais perturbador. Sonhei com uma jovem vagando pelos corredores da UBS, entrando em cada sala como se procurasse por algo.
Em dado momento, ela olhou diretamente para mim e veio em minha direção. Sem conseguir me mover, senti o seu cabelo caindo sobre meu rosto enquanto ela deitava novamente no meu colo. Acordei assustado, apenas para vê-la me encarando mais uma vez. Pulei da maca com tanta força que caí no chão. E ela desapareceu de novo. Mas a sensação que se seguiu persistiu. Peguei a minha garrafa de café e fui pro lado de fora. E fiquei lá até o dia amanhecer. Na manhã seguinte, as funcionárias da OBS chegaram e comentaram o acontecimento do dia anterior. Uma jovem havia ido até o UPA para pedir ajuda, dizendo que estava com muita dor, mas desmaiou antes mesmo de ser atendida e não existiu, falecendo ali. A suspeita era de parada cardíaca. Desde então, sinto que a presença dela ainda está lá, como se não tivesse encontrado paz. Talvez esteja tentando buscar ajuda de alguma forma. Essa foi a minha experiência. E vocês, já passou por algo parecido? Graças a Deus, não. Graças a Deus, nunca passei por nada parecido. Credo, Luiz, está arrependido em nome de Jesus. Parecia até que ela estava meio que desafiando ali. Você ia lá, esparecia, assustava e ela sumia. Aí a hora que você tava lá pegando no sono, ela ia lá de novo. Era tipo assim, ó, vou te pegar, hein? Tô aqui. Tô aqui, mas não tô. Tô aqui, mas não tô. Sai fora. Credo. Não, deixa pra lá. Não quero. Nunca vivi, nunca passei por isso e também não quero passar. E é isso. E é isso, gente. Esses foram os relatos de hoje. Comenta aqui pra mim qual foi o seu relato favorito. E lembrando, se você tem uma história e gostaria que eu lesse ela aqui na descrição vai ter os métodos de envio. Nossa palavra-chave de hoje é abóbora. E se você viu até aqui, comenta aqui que a gente tem um prêmio especial pra você. E é isso. Muito obrigada a quem assistiu até aqui. E uma boa noite e bons sonhos.